boa tarde, generais. Hoje a gente vai conversar com Eusileia. Esperar ela entrar aí. Boa tarde, Paula, Stephanie. Você, Eusileia. Deixa eu te convidar aqui. Ver se chegou aí. Chegou o convite para você? Olá, Eita, olá, tudo bom? eu estou muito bem. E você, tá me ouvindo Graças a bem? Deus. Tô ouvindo, tá tranquilo. Que bom. Aqui na minha cidade tá chovendo bastante, então assim eu fiquei um pouco preocupada quanto à internet, mas parece que tá tudo certo, né? Qual é a cidade? Eu moro em Minasul, fica no estado de Goiás, bem no interior de Goiás mesmo. Eita, eu tô vendo aí questão de Minas, né? Bem complicado, né? Sim, aqui em Goiás esses dias até a nossa cidade ficou assim um pouco isolada porque bastante chuva mesmo. Porque Minas tem tem aquelas barragens e aí tem Sim. uns vídeos lá que eu vi complicado, de alagamento ali 60 metros acima do nível do... Deus, caramba, eu não tô assim, desligado da televisão, entendeu? Quando eu vi isso aí eu fiquei realmente assustado. Mas aí me corrija, tá? Eusileia, Eusileia. Eusileia, né? Se eu estiver falando errado. Tá tudo tranquilo aí? Saúde e as Graças crianças? a Deus. Passou a Graças a tempestade? Deus. Apesar de tudo, né, Luciano, das circunstâncias, de tanta coisa que vem acontecendo, é igual você falou, a gente tem que evitar, né, a gente tem que principalmente proteger o nosso emocional e nos bloquear de uma forma melhor possível, né, para a gente evitar ter, às vezes, muito contato com notícias negativas, né? A gente procura, à medida do possível, ir trabalhando o nosso emocional e ir vivendo de acordo com aquilo que a gente tem da melhor forma possível, né? Que eu acho que é isso que importa. Eu não sei como é que você fez esse processo, né, de se desligar desse mundo. Eu, há dois, assim, eu não gosto muito de assistir uma certa emissora, né? Então, há 2 anos, apaguei ela da minha TV, apaguei mesmo. Mas, assim, as outras também têm essa tendência de querer chamar a atenção e aí é muita tragédia, muita coisa ruim, né? Então, quando eu desliguei a televisão, olha só, quando você está dentro, a impressão é de que só existe aquele mundo, né? É Que verdade. você tá assim, você não dorme sem um jornal tal, você não dorme sem uma novela tal e essas coisas. Só que você desliga isso, você percebe que existe uma vida fora, né? Com certeza. E aí é muito prazeroso. A televisão praticamente não existe aqui em casa. A Carol assiste muito por causa do YouTube e tal. Mas aí é o seguinte, nesse ano, né, eu até me surpreendi de saber que você não tinha feito o pior ano. Que você fez o IP, Método IP. né? Mas tu fez presencial, foi? Eu fiz online mesmo. Eu fiz na época, acredito que foi em 2020, estava na época da pandemia, né? E aí não estava tendo presencial ainda, era só online. Ah, então tu fez o método IP dentro do pior ano, foi? Que Ana fez Eu também, fiz dentro do o, pior. eu fiz o 117. Eu participei do 117. Foi na época que tava o Covid mesmo. Acho que a Ana fez, o número eu não sei. Eu sei que foi. Foi, eu fiz o cento e É, dezessete. Método IP 117. E assim, por mais que eu não tenha feito, né, o pior ano, eu conheço algumas pessoas que fez e eu permaneço no grupo, inclusive o grupo que eu tô lá, a maioria das pessoas fizeram, né? O pior ano. Só que assim, a época que eu fiz o método IP foi uma época que eu tava precisando muito. Tava precisando muito mesmo, eu tava passando
Na época eu tinha me divorciado, então assim, eu tava com o emocional ainda um pouco abalado, né? Tinha mudado de cidade, com os dois filhos, então assim, foi uma época que eu precisei muito daquilo, porque o método IP, ele traz a gente muito para olhar a nossa questão espiritual, né? A questão do nosso interior, da gente se aproximar mais de Deus. Então assim, foi uma transformação muito grande. E assim, todo aquele gasto, toda aquela energia que eu precisei para me erguer a partir daquele momento, o método IP para mim foi o suficiente, sabe? Foi onde eu consegui toda aquela força, toda aquela coragem. E aí, a partir disso, eu não deixei de acompanhar, claro, né? Continuei acompanhando, participando dos grupos, mas eu não cheguei a comprar, né, o Piorando, mas assim, da mesma forma eu recebi o reflexo, né, de É, tudo não tem que, como, de né? todo aprendizado, né? E você é psicóloga, Sim, eu sou psicanalista. psicanalista. Isso, já tem 4 anos que eu atuo na área e aqui assim na minha cidade onde eu moro é muito bom trabalhar aqui porque eu nasci aqui, fiquei 8 anos fora, né? Depois voltei para cá, então aqui é um cantinho onde eu já tenho o meu público, já tenho assim as pessoas que me acolheram aqui de volta. E assim, quando você até comentou comigo pra gente falar sobre algum tema pra gente fazer a live, e eu tinha falado pra você pra gente falar sobre motivação. Não sei se você lembra. Lembro o que é que te motiva, né? Sim, sobre o que te motiva. Então, muitas coisas que foram acontecendo comigo, né, nesses 3 anos pra cá, que eu falo que foi de 2018, que eu tive que fazer uma mudança assim, sabe, totalmente inesperada na minha vida. E eu sempre fiquei pensando, sabe, na questão da motivação. O que que motiva a gente a seguir em frente? Porque parece, eu sei que isso acontece com muitas pessoas, sabe? Parece que a gente vai, e aí chega um ponto a gente começa a esfriar de novo. Parece que a gente não consegue seguir em frente naquilo que a gente quer. E no ano passado, de novembro, de dezembro, eu fui passando assim por algumas transformações internas, sabe? Novamente. Porque assim, uma das coisas que eu acho muito importante é as pessoas começarem a fazer autoavaliação. Porque, por O exemplo, auto-feedback, né? sim, você vai fazer que, por exemplo, se você está indo em um segmento e você começa a perceber, parece que não está muito bem, parece que eu estou insatisfeita, parece que ainda eu não estou conseguindo alcançar aquilo que é o meu propósito, né, que a gente costuma falar. E assim, no final do ano eu comecei a sentir, sabe quando parece que você não está assim de fato, sabe, fazendo o que você quer fazer, parece que tá faltando alguma coisa. Não, mas eu não foi. E aí, Eu vou interromper só para isso. Não foi no dia sim, 31 não, né? não, Porque o que tem de gente que eu estou conversando, não, porque no dia 31 não, aconteceu não, alguma coisa, no dia 1 eu amanheci, aconteceu comigo, aí quando não, falou final do ano, não. Foi, eu acho que até comentei, foi mais ou menos em novembro que foram acontecendo algumas mudanças e que eu fui precisando me adaptar. E aí, o que que acontece, Luciano? Eu comecei a parar para pensar, o que que de fato meu coração está mostrando que não está legal. E aí eu comecei a fazer uma autoavaliação. E eu pensei assim, como era quando eu estava tudo bem, quando eu achava que eu estava fluindo. O que que eu estava fazendo? Qual que eram os meus comportamentos? E aí quando eu comecei a me reconectar com aquela pessoa, com as atitudes que eu estava fazendo, aquilo que eu estava desenvolvendo, eu falei, peraí, mas onde foi que eu me perdi? Por que que eu parei? Né? O que que aconteceu nesse período que foi fazendo que eu deixasse de ser essa pessoa que eu quero ser? E então eu fui fazendo essa avaliação. E sabe quando você chega em um momento assim que você fala, tá, eu preciso parar agora para eu dar uma reconectada, para mim eu me desligar e depois eu começar, sabe, de novo. E isso não tem nada a ver com a virada do ano. Não tem nada a ver. Inclusive, assim, até nos anos passados eu não tenho esse costume, sabe? De, agora eu vou escrever, vou fazer tal coisa pro ano que vem. Não tem, é claro que a gente tem expectativas. Mas só que nesse ano foi diferente. Eu fui sentindo, no ano passado, eu fui sentindo essa necessidade de mudar.
Em dezembro foi aumentando, aumentando essa vontade. E eu falei, tá. Aí eu fiz, né, essa questão assim de falar, não, então eu vou começar a mudar, vou fazer sim, e vou voltar a ser quem que eu era antes, e vou voltar a fazer minhas lives e tal. Tudo bem. Passei a virada do ano com a minha família e tal, e aquele ânimo e tudo mais. No dia primeiro, depois da virada do ano, no dia primeiro eu senti uma dor muito grande no ciático. Sabe, aquela dor assim, do nada. E assim, eu tinha programado que eu ia voltar a frequentar a igreja, sabe? Tantas ideias, e nesse dia eu ia na igreja. E eu simplesmente não consegui ir, porque era uma dor muito grande. E eu pensei, aí vem aquele pensamento assim, nossa, mas você falou que 2022 ia ser o ano, ia ser diferente, você já começa assim, mal, sentindo dor. Eu falei assim, tá, tudo bem. E aí eu precisei de ir pro hospital, tomei a medicação, voltei para casa e tá, ok, né? Falei, mas não é por isso que eu vou desanimar, porque na verdade na vida a gente tem que entender isso, que você vai ter assim, ó, né? Altos e baixos, altos e baixos. Se eu começo a pensar que eu vou ser feliz o tempo todo, que isso vai ser linear, eu estou completamente enganada. E aí, tudo bem, meus filhos estavam viajando, estavam com o pai, né? E eles voltaram. E aí, no dia que eles chegaram, no outro dia o pai me ligou. O pai deles, das crianças, me ligou e falou assim: olha, é o seguinte, eu fui fazer um teste para voltar para a empresa, para voltar a trabalhar, e o meu exame do Covid deu positivo, então você vai ter que se isolar com as crianças. E eu fiquei assim, sabe? Eu falei, meu Deus. Aí sabe aquela sensação que você pensa assim, esse ano vai ser barra, sabe? Parece que você já quer jogar, né? A Meu toalha. Deus, que tá acontecendo? Mas aí, assim, Deus foi tão maravilhoso. Eu peguei as crianças, né, assintomáticas, levei, elas fizeram o exame. E aí só a minha filha, a menorzinha, a de 9 anos, deu positivo sem sintomas nenhum. Então, assim, eu fiquei com elas, nós estamos aqui quietinho dentro de casa, mas graças a Deus eu super bem, não tive sintoma nenhum. E amanhã ela vai refazer o exame, né? Porque deu 7 dias. E o que eu quis pensar foi por que eu tô falando nessa história toda sobre mim? Porque quando a gente, sabe, quando você decide uma coisa e você coloca no seu emocional, você coloca na sua mente que é isso que você quer, não interessa o que, que vai acontecer no meio do caminho. Né? Se vão ser coisas que logo no início vai querer te fazer desanimar ou fazer você acreditar que você não é capaz. Se você tem um foco nisso, se você acredita que você é capaz de fazer isso, não, essas intercorrências não vão te atrapalhar. Né? Então, assim, uma das coisas que eu tenho me firmado agora é isso. Se eu sei quem eu sou, se eu sei quem eu quero, não vai ser essas pequenas coisas, e poderia ter sido pior, mas que vai fazer com que eu desista, né? Principalmente bem no início. Não Realmente. sei se você já teve essa experiência. Não, eu estava ouvindo tu falar e conectando, isso não vou interrompê-la, conectando com várias coisas que aconteceu comigo. Eu falei de tempo, de final do ano, porque até o dia 31 eu tinha uma coisa na cabeça. Eu tinha uma coisa na cabeça até o dia 31. E isso eu conversei com a Helena em outra live aqui, sobre essa conexão com Deus, que eu via muito, né? Não sei se você assistiu ao chamado, Uhum. aí o chamado, e aí o pessoal, não, porque Deus falou, porque Deus falou, Deus falou, Deus falou. Não é possível que em 2021 Deus só não falou comigo, né? Mas é a conexão minha que está quebrada, né? Eu que não estou aberto aqui. Isso não é possível, eu tenho que mudar isso, eu não quero ser o cara do marketing, o cara do site, entendeu? É algo mais, tem alguma coisa a mais. É interessante. Eu, antes de começar o Pione, eu comecei a fazer o programa do Pione, que a gente já tinha feito, né, em 2021. Comecei pelo início, já no dia 31. Já acordei cedo, né, o banho de contraste, e exercício e tal. E na hora da oração, eu fiz uma coisa que eu fiz há uns 15 anos atrás. Não sei se com a sua religião, né? Eu vou dizer assim, eu sou católico, né? Eu vou dizer que sou católico porque depois que você passa por esse processo do reino, você descobre que é muito mais do que isso, né? Mas quando eu era católico, sou católico, eu também fui para um retiro e não sentia nada, né? E é tão interessante quando você se coloca lá no fundo e diz, olha, eu não estou sentindo nada. Abre o jogo, tá? Eu não estou sentindo nada.
E na oração lá, eu estava no momento de adoração e alguém chegou junto de mim e fez: Luciano, levanta a cabeça, abre os olhos, né? Olha para Jesus. Era um momento de adoração lá, estava o Santíssimo exposto. E aí eu levantei a cabeça, olhei e vi aquela silhueta aqui, né? E aí eu fiquei com vergonha de olhar, o pessoal me chamando a atenção: levanta os olhos, né? Olha aí e tal. Aí eu fiquei assim. Quando terminou a oração e tal, não senti nada, tá? Continuei sem sentir nada, deserto, deserto. E aí teve um momento de partilha e uma pessoa que estava guiando a oração disse: olha, Luciano, eu queria falar com você, eu estava orando por você, botei a mão no seu ombro, esquentou muito realmente a mão dela no meu ombro, e ela fez: olha, eu disse: olha, Ana, era a menina que estava lá, eu não senti nada, né? Eu sou uma pessoa que estava aqui do meu lado e pediu para eu. Disse: não, é isso que eu queria falar com você. Não tinha ninguém do seu lado. Entendeu? Aí eu, como assim? Não, eu estava atrás de você o tempo todo orando por você, orando em línguas só. Mas não tinha ninguém do seu lado. Nossa. Eu sabia que você tinha algo para falar, mas não tinha. Aí foi o primeiro despertar. Eu disse: não é possível, Senhor, eu tenho que sentir isso de novo. E no dia 31 eu me deitei depois da musculação. Aí fechei os olhos e fiquei pedindo: eu não estou sentindo nada, eu quero sentir de novo. Aí sabe o que foi que eu escutei? Ele fez assim: para quê? Para que serve o seu certificado? Porque eu tenho um certificado assim, de coach que está aqui, que eu posso usar isso para ajudar as pessoas, né? E assim, o maior valor dele são as pessoas. Sim. Né? Ele quer que você ajude as pessoas. Aí eu disse: sim, e o marketing? Eu disse: não, para que serve o seu certificado? Olha, na mesma hora eu levantei com outro pensamento, tá? Já fiquei formatando o treinamento na cabeça, vendo os modos, as sessões, tudo que ia fazer. E para confirmar, né, no outro dia, eu digo: Deus usa até a Alexa para falar com a gente. Eu cheguei em Alexa, eu fiz: Alexa, música gospel. Aí quando a primeira música de Alexa foi aquela música do Chamado. Quero viver algo novo. É Algo Novo o nome da música, eu acho, né? É linda essa música, é. Quero Linda. viver algo novo. Esse caramba, eu quero viver algo novo. Aí vem a música, eu quero viver algo novo. Mas pronto, fechou. É isso que ele quer. Aí tudo que eu não fiz, né? Que eu deixei de lado em 2021, deixei de fazer live. A gente começou, não sei se você começou lá no início, no grupo, onde a gente fazia live todo dia. Era 2, 3 na live, aquela empolgação. Sim. Empolgação. Olha que palavra venenosa, né? Empolga, depois, cadê? Alicerçado em quê? Não tinha Deus ali. Quando a gente botou Deus, quando eu botei Deus agora no primeiro, foi o que aconteceu. Ele disse: olha, você vai fazer live todo dia. Com ou sem? Sim, mas... Aí algumas pessoas perguntam com você: e o tema? Aí eu sou o tema. Antigamente eu fazia a capinha, botava a foto. Lá atrás, botava a foto, o tema antecipado. Aí isso que o tema Deus guia. Então, eu não estou atrás de fazer uma capa, encher de gente. Assim, Uhum. uma pessoa que escuta o que a gente está falando pode mudar essa vida. Com Uma pessoa certeza. que escutar a palavra de Deus já muda toda uma história, né? E aí isso Com é certeza. meu propósito esse ano é estar mais junto dele. E, assim, é muito bom você saber que a resposta não é tão distante. Poxa, era quando Deus vai me escutar? Eu passei um ano para pedir a ele, poxa, eu não pedi no dia 1, a Alexa já veio: olha, escuta aqui, tá dentro, pronto, já formatou tudo. E é isso. Agora, assim, na sua área, né, eu vi você postando várias vezes, você é muito dinâmica, né, é muito engraçado, assim, é divertido, né, isso aí não tem, isso aí é da mulher, não tem como, não vai ficar, não tem o mesmo efeito, né, de eu fazer um negócio desse e tal. E aí uma das vezes eu vi você falando, eu acho que eu já perguntei isso para você uma vez, sobre você dando os perfis. Eu espero que você esteja me analisando aí, por favor, gratuitamente. Me dê o feedback aí.
E você falou de psicopatia. Por que eu perguntei Uhum. naquela época? Acho que você lembra. Porque a gente passou por um processo agora que não tem nada a ver, acho que com. Tem a ver e não tem a ver com a sua área, que é do meu pai. Né? E Uhum. a gente sofreu muito na infância e até um certo período com a pessoa que a gente conheceu recentemente. Que uma pessoa que adoeceu foi para um hospital e lá um profissional, né, não era nem psicanalista, nem psiquiatra, nem nada, era um psicólogo. Disse, olha, a gente achava que ele tinha a esquizofrenia. Era tratado como esquizofrenia. E aí essa pessoa Uhum. lá no hospital disse, olha, seu pai não tem traço de esquizofrenia não, ele tem traço de psicopatia. Tá, o que ficou na cabeça, aí veio uma segunda pessoa, disse a mesma coisa, e aí quando ele foi internado numa clínica, né, porque mistura tudo, convívio com violência e tal. Aí ele não tem mais força física, depois, coincidentemente, depois que ele tomou a vacina, ele decaiu muito, entendeu? Mas aí foi internado e lá o profissional de lá disse, olha, ele tem traços de psicopatia. E é outra coisa, eu quero falar com sua mãe, eu quero conhecer a sua mãe. Por quê? Uhum. Como é que essa pessoa, a sua mãe, conviveu com ele durante todos esses Esses anos? anos. Né? Aí eu te pergunto, aí você vai até o seu limite que você acha que pode ir. Como é que a gente identifica um traço desse, né? Por mínimo que seja, desses que você trata aí o tempo todo no seu perfil, como é que a gente identifica, não para virar um doutor, mas para se blindar de certas coisas, né? É assim, só para separar um pouco, porque assim, na verdade, a psicanálise a gente trata disso, né? Só que quando eu falo no meu perfil de traços, eu não estou falando do transtorno, Sim, porque sim, no sim. caso, Você já pelo me que eu alertou entendi, lá. Eu estou perguntando só porque sim. eu, assim, eu com certeza eu sou muito mais leigo do que você. Eu fiz um curso que ele chama Análise Corporal. Então, nesse curso, você olhando o formato do corpo da pessoa, não o comportamento, o formato do corpo mesmo, os traços do corpo, você consegue identificar como a mente dessa pessoa se formou. Então, assim, você começa a identificar como é a forma dela ser, a forma dela pensar, a forma dela agir. Né? Então, existem 5 traços, que é o esquizoide, eu sempre amo falar sobre eles, né? O esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Né? Só que esses são 5 traços de caráter, eles não são os transtornos. Porque, por exemplo, no caso do transtorno já é algo ruim. Né? Sim. Por exemplo, o transtorno de psicopata, ele já é uma pessoa que o comportamento dele é totalmente diferente, né? A intenção dele já vai ser, às vezes, muitas vezes relacionada a alguma pessoa de fazer algo mal, né? E não se trata dos traços. E assim, como identificar, muitas vezes é complicado a gente identificar se você não convive com essa pessoa. Porque muitas vezes a gente pode estar convivendo com alguém aí que tem algum, né, que tem esse transtorno, mas ele de certa forma não vai mostrar para você, né? Ele não vai se identificar. Mas assim, a gente começa a perceber em pequenos comportamentos, né? Uma forma minuciosa de te tratar, às vezes de fazer uma maldade sem que você entenda que é uma maldade. Então, assim, existem muitas formas sutis, né, deles fazerem um certo tipo de abuso, ou às vezes físico, ou emocional, sem que você perceba, né? Então, muitas vezes a gente, por exemplo, principalmente aqui, a gente começa a identificar os pequenos traços, comportamentos, uma forma de reagir. Geralmente, em certos determinados, por exemplo, particularidades, eles sempre têm aquele pontinho de maldade, sabe? Principalmente a gente que já começa a trabalhar na infância, né? Quando pequenininho. Um comportamento que às vezes os pais percebem que a criança é mais assim, maldade, tem mais maldade com certo tipo de brinquedo, com os animais. Então, assim, são pequenas coisas que a gente começa a observar, que a gente começa a analisar.
né? Então, assim, é algo bem complicado que até para nós mesmos a gente. Essa capacidade de diagnosticar vem do psiquiatra, é ele que vai, né, falar assim, não, realmente essa pessoa é. No nosso caso, a gente vai avaliando, se a gente perceber alguma coisa, a gente faz um relatório e encaminha, né? E quem vai ditar o diagnóstico mesmo é o psiquiatra. Os traços é completamente diferente, né? Então você pode ter vários traços, né? Sim, sim. Eu posso escolher, eu posso desenvolver esses traços. Na verdade, não. Como são 5 traços, geralmente a gente nasce com 5. Só que assim, tem pessoas que têm 2 bem predominantes, tem pessoas que têm 3 bem predominantes. Então, assim, vai de cada pessoa. Isso é de cada pessoa. Para a gente identificar, a gente tem que fazer a análise, né? Para saber. Só que o interessante, o que é interessante a gente entender esses traços? Não existe um traço melhor que outros, melhor que os outros. Todos os traços são bons e todos se completam. Igual, por exemplo, hoje em dia é usado muito essa questão desses traços para pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, que trabalham em empresas, em recrutamentos. Porque, por exemplo, ela olha para você e fala assim, por exemplo, o seu chefe fala assim, olha, aquela pessoa ali, ela não está num lugar legal, por isso que ela não está rendendo. Porque o traço dela não é de ficar falando com pessoas. Ela funciona bem, mas ela gosta de uma sala particular para ela. Ela gosta de trabalhar sem pressão, ela gosta de trabalhar sozinha. Então, os traços ajudam a gente a identificar isso. Como que funciona a personalidade da pessoa? E o mais interessante é, qualquer traço pode desenvolver sucesso, só que cada traço tem uma forma de desenvolver. Igual, por exemplo, você tem uma natureza mais fechada, mais séria. Não sei como você é aí com a sua família. Mas igual você falou, quando você vai fazer seus vídeos, você faz gracinha, né? Faz tanta coisa. Uhum. Tem muito a ver com a minha natureza. Igual, por exemplo, se eu fosse mais fechada, por exemplo, eu sou uma mulher mais fechada, e eu olho para uma pessoa que é assim, e eu, na minha natureza, tento me comportar dessa forma, eu não estou sendo natural. Então, por isso que muitas vezes eu fico batendo nessa tecla, tentando ser diferente, mas está fora da minha natureza, então eu não vou conseguir desenvolver. Aí muitas vezes eu desisto porque eu acho que eu não consigo, porque a outra que fala mais consegue, mas não é. É porque simplesmente eu não estou desenvolvendo aquilo que é importante em mim, aquilo que é da minha natureza. Deu para entender? Tá, eu vou provocar nesse ponto, tá? Claro. Tá, você não é da sua natureza, mas o que é que você chama sua natureza? Porque vamos lá, você disse eu sou fechado e tal. Logicamente, com minhas filhas, né, em casa é completamente diferente. Porque Uhum, eu convivo no ambiente com muita mulher. Por que eu digo muita mulher? Porque eu tenho um home care em casa, né? Então, todo uhum, dia aqui tem 3, 4 terapeutas mulheres. Quem cuida de uhum, Clara aqui, passa o dia, é mulher. Aí vem a médica acabou de sair daqui, mulher. Aí uhum. vem, aí tem Ana, né? Tem a secretária, mulher. Eu dizia até a cachorra era mulher que morreu, Marlu. Mas todo mundo é um ambiente feminino. E eu sou o único homem. Uhum. E eu tenho muito essa preocupação que tem gente de fora na minha casa e hoje até a forma de você falar com uma pessoa, é assédio, tá? É assédio, é assédio. Existiu várias É, questões, né? várias questões, então eu me policio, né, para não deixar margem para nada. E isso é só uma questão de comportamento, que é o que eu Sim. faço hoje. Mas da minha criação, eu fui aquela criança, como eu falei agora, do meu pai, né, rígido, e uma frase, meu Deus, as frases que eu escutei dele, os ensinamentos, eu não posso dizer, meu pai não serviu para me ensinar. Ele serviu muito para me ensinar como não fazer. Não Então, sei. como não ser. Tem muita gente que segue o exemplo e vai ser exatamente, ou diz que não é e acaba seguindo, mas eu usei todo para como não ser marido, como não ser pai. É um aprendizado. Desse sentido, Sim. foi uma excelente escola. Né? Porque hoje, quando eu tenho 2 filhas, tem coisa que eu faço com ela, que ela conversa comigo, eu meu Deus, meu pai nunca trocou uma frase dessa, uma conversa dessa comigo. Nunca sentou no chão para ler um livro, para ter essa intimidade. Né? É uma coisa daquela geração, muito assim, o senhor.
o senhor, como se o senhor Sim. não é uma falta de respeito. Antigamente era. Tu, se dissesse um tu, era uma É. afronta, era um palavrão, né? E tanto é quando vinha gente de fora, assim, lá, porque aqui em Recife é uma coisa, né? Mas no sul vinha muita gente. Ah, porque tu já era a linguagem local, a gente achava que era. Sim. Não, porque tu, mal, mal educada, falta de educação, não era, é a Sim. linguagem local. E Cultura, né? hoje eu não consigo ver minha filha dizer, pai, o senhor, não consigo. Ela tem muito mais respeito do que eu tinha medo, né? Não era respeito. Ela tem muito mais respeito, a gente diz uma coisa, ela não desfaz, e não precisa se chamar senhor, tá? É o exemplo, né? A palavra convence, mas o exemplo Sim. arrasta. E essa minha postura, né, muito fechada, é sempre que, não, Luciano, que a gente pega uma criança e faz isso, é um crime. Luciano é calado, Luciano é tímido, né? Luciano é quietinho. Aí criaram esse meu arquétipo aí, Estereótipo. estereótipo, e você acredita, aí você passa a se comportar como na escola, na faculdade, você se comporta como aquele bom menino que disseram que você era. Quando eu vim quebrar isso, né, eu tinha mais de 30 anos, meu Deus, que mentira me contaram. Tá? Eu não sou isso. Eu sou o que eu quiser. A gente está em transformação o tempo todo. Amanhã eu não sou mais esse Luciano aqui. Quando eu descobri isso, caramba, aqui em casa não existe essa frase. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Carol, eu não consegue. Você não tentou o suficiente. Eu não sei, não. Você não sabe, você sabe. Você aprende. Né? Assim, aqui não tem barreira. Eu tento fazer isso com ela. Não sei até que ponto, tá? Até que ponto, sei lá, eu estou sendo duro com ela ou se eu estou deixando ela muito independente, não sei. Eu ensinei ela a nadar faz umas 2 semanas. Sabe como foi que eu Ai, que ensinei? legal. Ela tem 5 anos. Sabe como foi que eu ensinei ela a nadar? Gracinha. Ah. Eu disse, filha, primeiro eu não ensinei ela a nadar. Eu disse, filha, eu vou botar você na natação. Eu disse, pai, não precisa. Olha só, você é só me dizer como é que eu aprendo. Olha, tem um vídeo, depois eu vou botar o link para tu ver, o vídeo. Eu disse, Tá. lá no outro lado da piscina, eu disse, vem. Sabe aquele, pensou 2 vezes, pulou na água e veio nadando. Autoconfiança, né? É, eu disse, caramba, tá vendo, o cérebro é fantástico. Né? Você pode comandar ele sem nem tocar nele. Então, eu acredito muito nisso, tá? Nessa educação, nesse estímulo do cérebro para a gente se desenvolver. E esse lado fechado que você está vendo aqui, talvez seja realmente esse primeiro contato. A gente, com o tempo, a gente assim, eu não me abro assim, entendeu? Eu piso muito no terreno para saber onde eu estou pisando. Mas aí você que me analisa aí se qual é o. Depois passa um raio-x para. Não, e assim, foi bom que você falou tantas coisas, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai falar nisso, é igual você falou, tem muitas abordagens. Até porque, por exemplo, se eu tenho uma característica e isso não me faz bem, eu tenho capacidade de melhorar. E eu acho que nós, como seres humanos, nosso objetivo é sempre estar procurando evoluir. Você sempre procurar ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. O que eu estava assim, falando aqui em relação aos traços são coisas natas nossas, são coisas que nós somos. Né? Que a gente tem certas características que muitas vezes a gente luta muito tentando ser, por exemplo, uma pessoa totalmente diferente e a gente não consegue. E às vezes a gente se diminui porque a gente olha para o outro e vê o outro com um certo tipo de facilidade que a gente não tem. E aí a gente se sente menor porque a gente batalha, batalha, batalha para estar naquele lugar e a gente não consegue. E aquilo é simplesmente um traço de personalidade que ela tem, por isso que ela é assim. E aí não significa que por você não ser, que você não vai conseguir também, que você não vai conseguir, né, crescer, que você não vai conseguir ter o que você quer, só que as pessoas não entendem. E aí o que acontece? Começa a criar um determinado tipo de padrão de pessoas iguais. Sabe? Você tem que fazer assim, assim, assim. Você tem que falar assim, assim, assim.
Então é um certo perfil. E aí, por exemplo, para falar sobre isso, eu lembro muito de mim. Porque você perguntou, né, da minha religião, eu sou da religião evangélica. E nasci no lar evangélico e, assim, de uma igreja muito tradicional. Então, meu pai era muito rígido. A gente era, na época, não podia cortar o cabelo, não podia usar calça. Então, assim, era uma religião bem rígida mesmo. E uma época, assim, quando eu comecei a crescer, porque a gente entra naquela fase da juventude, você começa a se revoltar com isso, porque você fala, poxa, eu queria fazer algo diferente, eu queria sair, né? Eu queria aproveitar a vida também, eu queria sair com as minhas amigas e tal. E aí, nessa forma, esse jeito que eu fui criado, eu adquiri uma natureza muito doce. Assim, sabe, passiva, sempre fui mais calma. E com o tempo, quando eu fui crescendo, principalmente quando eu criei independência, quando eu casei, fui ver outras histórias e tal, eu comecei a olhar para essa característica que eu adquiri de ser mais calma, mais passiva e olhar como se isso fosse uma coisa errada, como se isso não fosse legal. E eu comecei a acreditar que muitas coisas que eu não consegui por causa dessa natureza que eu tinha de ser mais passiva, querer apaziguar as coisas, né, querer ver sempre o lado bom e tal. E principalmente quando eu me separei, que eu entrei no mundo dos negócios, entre aspas, que eu tive que empreender e tal, eu comecei a acreditar que muitas coisas eu não consegui por causa desse lado meu que eu tinha. Então eu falei, não, eu não posso ser assim, eu preciso mudar. E aí, o que é que eu comecei a aprender? Porque mulher tem que ser assim, tem que se comportar assim, tem que se empoderar, né? Tem Eita que falar, palavra. né? Tem que falar assim, tem que ser assim. E eu, tá, né? Então vamos lá. E aí a gente veste uma capa de mulher super poderosa, né? De mulher forte, que dá conta de tudo, que é dona de casa, que é independente, que faz tudo sozinha, que não depende de ninguém. Só que isso assim, é um fardo muito grande. E aí, com o tempo, Luciano, e isso faz parte dessa transformação que eu tive no ano passado, o que eu percebi? Eu comecei a perceber que eu comecei a afastar as pessoas que eu queria por perto. Porque as pessoas que assim, mais eu queria, elas me admiravam por esse lado que eu tinha. Que era aquele lado mais dócil, aquele lado mais amigo, sabe? Aquele lado diferente que eu tava assim, meio que mudando ele, forçando para eu adquirir alguma coisa. E aí eu comecei a perceber quem eram as pessoas que estavam se aproximando dessa nova versão. E eu vi que essas pessoas que estavam aproximando não eram as pessoas que estavam me levando para o meu propósito. Então foi aí que caiu a fichinha, sabe? Que eu falei, epa, não. Aí é aqui que eu preciso parar e retomar onde que eu estava. Então, quando eu falo de certo tipo de características, por exemplo, eu tenho essa característica e eu sei que eu não vou mudar, então eu não preciso me transformar, querer ser uma pessoa diferente, me vestir diferente, me portar diferente, para eu caber no espaço, para eu caber no mundo, sendo que eu não sou assim. Então eu acredito que se Deus está comigo, se eu tenho um propósito, e eu acredito que muitas vezes Ele me chamou por causa dessa característica que eu tenho, né? Que às vezes muitas pessoas não conseguem ter. Então a gente tem que buscar crescer, a gente tem que buscar realizar nossos sonhos, cumprir os nossos objetivos a partir daquela base que a gente tem, a partir do que nós somos. Porque se eu começar a tentar criar uma nova versão, um novo avatar, para eu chegar num determinado lugar, não vai funcionar. Porque se isso não for real, se não faz parte de mim mesmo, vai chegar lá no final, vai chegar num momento que eu vou falar assim, gente, eu não tô feliz. Não tá legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou regredir. Não sei se fez sentido para você. Não, total sentido. Realmente, eu observo, né, os seus vídeos lá, o jeito que você, assim, é totalmente natural. É importante que seja natural, né? Não tem nada Sim, ali. Até as músicas, as coisas engraçadas são naturais. É a mesma pessoa o sim, tempo todo. Quando eu falei de características, é coisas que bloquearam, né? Isso, acho que sim. isso não foi um bloqueio, né? Você desenvolveu isso. Mas no meu caso, era um bloqueio, tá? Uhum. Era um Questão bloqueio. dos pais, Tanto é, criação. tanto é que quando eu percebi que a mudança foi boa, eu me descobri muito melhor, eu me descobri mais feliz e por um determinado momento, um tempo, né, eu passei a culpar, né?
tá, tipo, meu pai me fez, né, isso durante esse tempo todo, eu perdi esse tempo todo agindo assim, né, eu poderia ter feito isso ou aquilo se eu tivesse despertado mais cedo. Mas assim, não adianta, né? Não adianta. É o tempo de Deus. Ainda bem que eu despertei e Sim. descobri essa versão. Então, no meu caso, essa nova versão é a que me faz feliz. Aquela tinha medo, tá? Na verdade, ela é a sua versão real, né? Não é E, algo que alguém é, te falou, uma realidade que fez você ser que você não era, né? Justamente. Eu tento passar isso em casa, né? Que o meu maior, a coisa que eu mais sei fazer é ser pai. A melhor coisa que eu sei fazer é ser pai. Então eu fico muito preocupado como é que eu guio minhas filhas assim, né? Como é que você faz isso hoje aí na sua casa? Porque é complicado. Você Sim, olha o entorno, né, e vê que o entorno está... essa questão que você falou de empoderamento, tem uma questão feminista aí, que as mulheres não podem ser mais mulheres, né? Eu digo mulheres, não é submissas ao homem, mas é o complemento do homem, né? E elas se respeitarem, porque a partir do momento que elas quer ser igual, eu quero ser independente, quero trabalhar, ela assume um fardo gigantesco, você sabe disso. Porque ela não deixa de ser sei. mãe, né? Você não deixa de ser mãe, não deixa de ser dona de casa. Muitas vezes, eu não faço isso, mas muitas vezes os maridos chegam do trabalho e, opa, larguei, vai? Larguei. E a mulher? Mãe, 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 tomar banho, mãe isso, mãe, né? Então, eu, eu acho que assim, a mulher tem que ser independente, não tem que depender do marido. E hoje a oportunidade de você fazer isso em casa, né, no home office, trabalhando com o que você gosta, o Sim, tempo é agora. É hora de acelerar o tempo, é agora. Né? é Tu agora. trabalha em casa? Você Eu trabalha em trabalho casa? em casa, eu montei meu consultório em casa. Online? Tu atende online? Atendo online e presencial. Já tem um ano que eu atendo em casa. Eu atendi numa clínica e aí, assim, tava deixando as crianças só, às vezes ficava na minha irmã, então tava aquela situação que às vezes eu ia trabalhar e não ficava bem. E aí eu resolvi alugar uma casa maior e tal, onde eu pudesse adaptar o escritório na minha casa. Então, graças a Deus, meu cantinho é em casa. E como é que tá a divulgação? Oi? Como é que tu divulga isso? Como é que tá a divulgação? A divulgação? Aqui assim, geralmente o meio que eu tenho é no Instagram mesmo. Não, mas Só assim, pelo tu Instagram. faz alguma ação, alguma coisa no Instagram, alguma publicação, impulsionamento? Não, assim, na questão de, igual, por exemplo, investir, assim, ainda não faço isso. Não tenho, nem sei como fazer. Então, assim, nessa questão eu sou muito, por exemplo, assim, não sei se eu falo tranquila, sabe? Mas, assim, eu meio que me satisfaço com o que eu tenho aqui na minha região, sabe? Eu ainda não investi a ponto de crescer e procurar coisas, né, mais para fora. Igual, por exemplo, quando você impulsiona alguma coisa, você está procurando mais se expandir, né, no mercado. Mas, assim, eu ainda não trabalho. Talvez você vai me ajudar. Porque assim, eu sei que você faz atendimento online, né? O que, uma hora, é? Sim, 2 horas? sim, 1 hora, né? E aí, sim. Uma tipo assim, hora. tu tem uma agenda completa? De atendimentos online, não. Minhas agendas são mais presenciais. Esses dias eu tô Então, tranquila. Esses dias eu tô tranquila, porque como eu falei pra você, eu não tô podendo atender, né? Então eu tô em casa com as crianças já faz uma semana. Mas a minha rotina é assim, pela manhã eu trabalho numa escola, eu fico até meio-dia na escola. E no período da tarde eu trabalho com os atendimentos, geralmente 7, 8 horas, depende do dia, né? E depende, às vezes a pessoa trabalha e só pode esse horário, 7, 8 horas. Então, minha rotina é assim. porque você poderia, vamos lá, né? Vamos subindo de nível, né? Você passar a atender, hoje você está na escola. Você passar a atender em casa, Sim. sei lá, 1 hora, você fizer 3 horas e 3 de manhã e 3 de tarde, são 6 horas, né?
Aí, Luciano, tá ótimo. Com 6 horas, todo dia, você vai fazer isso, a sua renda, vai calcular quanto é que você vai fazer no final do mês, e você vai dizer, não, tá ótimo, tá excelente para mim. Só que existe um outro nível além disso. Por quê? Você não vai conseguir vender o seu tempo o tempo todo. Quando você estiver no ápice aí, desse nível, porque tudo são níveis, nesse nível que você está, quando você completar a sua agenda, tá? Para onde é que você vai mais? Não vai. Aí, a partir desse nível, você vai começar a mentorar. Aí você já não vai mais atender. Entendeu? Não, e assim, principalmente em relação a isso, eu sou uma pessoa assim, sabe? Eu penso muito, escrevo muito, não ajo. Eu já escrevi cursos, eu já comecei a escrever em tanta coisa, mas é tipo, sabe quando você não. Nenhum foi para plataforma nenhuma. Uh-uh. Não Não. faça Porque isso. eu fico Coloque o... muito assim, por exemplo, eu fico assim, eu preciso de tempo para fazer curso, a gente tem que filmar. Eu preciso de ter alguém para me ajudar, porque eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Então, por exemplo, isso para mim, na minha mente já é algo a mais que eu vou precisar de disponibilizar mais tempo que eu acredito que eu não tenho, sabe? Porque é muito puxado. Aí eu fica por isso mesmo, aí a minha rotina continua do jeito que tá. Então, é para substituir essa rotina que está hoje. Para ter mais qualidade de vida ainda. Só que aos poucos. Você Sim, começa trocando, né? Você começa trocando sim, não assim, não vou dizer troque o presencial pelo online, porque não dá para trocar. Você tem que ter a experiência do presencial, né? sim, Principalmente na com sua área, certeza. que não vai ficar fria, né? Aí, mas assim, vai ser cada vez mais escasso, você vai ficar mais escassa. Eu não estou falando isso de propósito, nem para você usar nenhum gatilho mental, não, Sim, tá? não, não, É não, uma eu coisa entendo. natural. Você vai gerando mais valor, vai ficando mais escassa. Né? Se Com 10 pessoas certeza. queriam acesso a você e pagavam X, agora as mesmas 10 vão ter que pagar Y, 2X para chegar a você. Mas vai chegar um tempo que não tem mais como ter acesso a você. Aí você vai passar para o online realmente do mentoria e Zoom, porque aí são 100 pessoas, né? Você atendendo 100 pessoas. Atendendo não, passando conhecimento. Agora tem que começar ontem, tá? Porque Uma coisa o tempo foi passa muito rápido. interessante. Foi interessante você falar sobre isso pelo seguinte. Aqui na minha cidade, assim, eu conheço poucos psicólogos, mas conheço alguns. Então, assim, alguns que eu conheço, por exemplo, eles trabalham em áreas específicas. E, por exemplo, tinha uma psicóloga muito boa, excelente. Só que o que que ela fez? Ela parou os atendimentos, ela não atende mais no consultório, e ela trabalha mentorando só mulheres, mulheres que querem empreender. Então, ela era um suporte e aí ela não quero mais, né? E assim, uma das coisas que os meus clientes sempre falam comigo, eles pelo amor de Deus, não para de atender, porque depois vocês são todos assim, vocês não sei o que, depois vocês falam, não vou mais atender. Então, assim, o coração de gelatina fica, nossa, não posso parar de atender, sabe? Assim, é como se eu vejo que é algo que as pessoas precisam. Só que eu entendo tudo, como funciona, tá? Eu só tô explicando pra você, Sim, assim, eu o que que estou acontece entendendo o e, coração falando. Mas sim, aí o coração, a primeira pessoa, né, você sabe isso mais do que eu, a primeira pessoa que você tem que ouvir é você mesmo. O coração tá mole porque está pensando no outro coração. E não é egoísmo, você vai pensar primeiro no seu coração. Porque é do seu coração que vai emanar aí para os seus filhos, né, para a sua família, como você está, que vai transmitir para ele. E se você. é E outra coisa, a quantidade de gente que você vai atingir é muito maior. Ou seja, a sua isso que eu boca ia vai falar. salvar muito mais vidas do que hoje. Entendeu? Assim, de certa forma, né, tem como a gente transbordar, né? Tem como a gente ajudar, que na verdade, assim, um dos meus objetivos é sempre esse, né? De sempre poder estar contribuindo, né? De não deixar as pessoas na mão e tal. Às vezes eu sei que essa questão emocional
é algo assim tão importante, as pessoas elas ainda não têm noção do quanto é Não necessário. tem, eu não, ninguém tem noção. A gente acha que sempre é algo, a gente precisa de algo físico, a gente precisa Sim, de um cargo, a gente precisa de um título. Olha, é o que eu estava refletindo essa semana. Uma frase, uma frase criminosa que se diz a criança: Filha, você vai querer ser o quê quando crescer? Você já escutou isso? eu já. Eu já escutei isso. Toda criança escuta. Você quer ser o quê quando crescer? Olha só, para pensar nessa frase. Ou seja, eu, na idade que eu tenho, 5 anos, na idade que é feita a pergunta a mim, até a hora de me formar, eu não sou nada. Eu estou no limbo, no vácuo. Eu tenho que esperar esse tempo todo para me reafirmar. Eu estou esperando que o tempo passe para eu me conectar com um diploma para dizer, agora eu sou médico. Agora eu sou Toda a alguma tua coisa, briga, né? é toda a sua satisfação, as noites de sono estudando para chegar e receber um diploma e dizer, não, agora eu sou alguma coisa. Aí tem gente que leva isso pro resto da vida, tá? Eu participo de vários grupos e de WhatsApp e pessoal de condomínio e tal, e eu vejo muito assim, ó, entrou fulano do Google, isso aqui é fulano, é o advogado tal. Olha aqui, chegou aqui o arquiteto top, não sei o quê. Ninguém, quem é o cara? É o arquiteto fulano. Vem primeiro do que o nome do cara. É Sim, o arquiteto fulano, né? Não, isso aqui geralmente é é assim mesmo. quem chegou. É assim que são apresentadas as pessoas. Aí, baseado no título, você, opa, essa pessoa tem valor. Como assim? Então a gente comete esse erro lá atrás. Minha filha, pai, eu vou ser o quê? Você vai ser o que você quiser, minha filha. Aí ela quer ser bailarina, fazer balé aquático, mas eu tenho 3 coisas que ela quer fazer. Mas eu não pergunto, o que é que você quer ser? Médica, veterinária? Não, entendeu? E, assim, a gente comete isso com os filhos da gente, de querer Sim. ser alguma coisa, né? Você tem que ser, não sei, identidade. O IP, né? Eu vou fazer o IP agora, no dia 15. É Esse de muito 12 bom. horas. É muito bom. Esse de O 12 nosso foi horas. assim muito puxado, muito cansativo, mas assim foi renovador, foi perfeito, perfeito. Era tipo assim, era o gás que eu tava precisando. Eu costumo falar, sabe? Se não fosse o método IP mesmo, eu não teria tido a coragem para investir para fazer o que eu fiz, porque eu tinha tanto medo de dever, eu tinha tanto medo sabe, de enfrentar a vida, colocar a cara, porque eu nunca tinha feito isso, nunca tinha feito sozinha. E assim, eu aprendi tanta coisa, e fora as outras lives, né, que tinha, e eu ia só absorvendo, absorvendo. Então, assim, é muito bom a gente investir, né, no conhecimento, a gente estudar. Quando você está precisando, você ir lá e procurar pessoas que te ensinam, que te colocam para cima. É muito importante. Então, eu tenho certeza que depois do método IP também você vai ter novas ideias, nova transformação. Como eu estou no escritório, eu vou fazer aqui, fechar, né? Porque a Ana, quando fez, pegou um pano por causa dos gritos, né? Para não assustar as meninas. Mas aqui vai ter pano, não. Vai ser grito sem A pano. Jaqueline me colocou, estou pronta para o método IP. Você vai gostar muito, Jaqueline, é muito bom. Vai ser muito bom. Dia 15, né? Muito bom mesmo. Mas tu fez lá, não tu fizesse em casa, né? Oh, eu Online fiz em foi. casa, eu fiz online. E mesmo assim fui impactada no online. Pensa no presencial, quando você está no calor ali, que você está vendo ele, que você está com outras pessoas, então posso imaginar como deve ser perfeito. Vou fazer, vou fazer. Deixa eu ver que hora a gente tá aqui. 18 horas. 1 hora já. Olha, vamos marcar outra, né? Pra gente Vamos, falar do próximo IP que eu vou fazer. vamos E sim. eu queria assim, que você deixasse. Olha só, antes da mensagem, eu quero conversar contigo sobre essa mudança de nível, tá?
Mudança de quê? Essa mudança de nível aí do Tá, tá atendimento. Eu não bom. quero mexer na sua essência, longe de mim de mexer na sua essência. Só dar dicas de como você pode passar de nível, tá? Porque assim, não Vamos pode, sim, você vamos tem que, sim. você, assim, você passa uma página conversando. Imagina a quantidade de mulheres, né, que queriam estar aqui no meu lugar, para se abrir mais, para você Conversar. conversar. Né? Eu tenho uma psicóloga, já é outra área, que ela atendeu minha mãe muito tempo aqui, nesse Uhum. escritório, tá? Eu Bacana. fazia a sessão com ela, e ela saía, sou tão bom conversar. E às vezes ela conversa coisa ali que não conversa com a família, né? Sim, com certeza. Você é assim, uma confissão, né? Que a pessoa deixa com você. E você Sim. tem como ajudar isso. Me diz uma coisa, se tu fizesse algum processo de coaching, não? Hum, Na verdade, Junto? eu fiz. Eu tenho um amigo que é coach, é o André Vasla, ele até, eu sigo ele, ele me segue no meu Instagram, ele é excelente. Já comecei a fazer com ele, só que assim, eu não sou, como é que eu falo? Para você passar por um processo de coach, você tem que ter disciplina, né? Você tem que pegar Você, aquelas sim, tarefinhas e você tem que sim. fazer. E Tem as ele ferramentas, né? tem as ferramentas. E aí, assim, por amizade, né, que nós fizemos uma amizade, ele falou assim pra mim, olha, já começou a observar algumas coisas, começou a me dar um toque, falou assim, olha, Zé, vamos fazer assim, assim, assim. Então, assim, não foi um processo, porque eu acho que se eu tivesse ido até ele, pagado, feito assim, eu tinha levado mais a sério. Mas, assim, ele sempre tá me falando algumas coisas, sabe? Olha, Estratégia. presta atenção nisso aqui. Qual que é o seu público? Quem que você tá querendo atingir? Ele sempre fala assim, que você tá querendo mostrar? Nessa forma, eu já tive esse contato com o coach, com o mundo coach. Mas eu falo assim, você fazer, você O curso? atender. Sim, Não, com o coach não. muito bom, viu? Nunca fiz o curso. É uma área que eu já li bastante, já entendo algumas coisas, mas eu nunca fui uma coach. Né? Por Muito exemplo, eu bom. nunca. Na verdade não é? Só que você não Entre usa, aspas, tem. só que você não usa as ferramentas de Sim. determinada instituição, né? Porque cada um adota um método, né? Eu fiz no Sim. IBC, é maravilhoso, do José Roberto. É muita ferramenta, você usa primeiro em você, depois você, Sim. né, você vai. Então, Eu eu vou. já, assim. Pode falar. Fala. Então, assim, como você até tocou no assunto ali, a questão de mulheres, né? Você falou assim, nossa, quantas mulheres que você não pode, né? Tá ajudando. Assim, eu já pensei muito em trabalhar numa área focada mais as mulheres. Só que assim, eu também tenho muito clientes homens. Só que o que eu percebo? Esse mundo feminino e masculino, ele busca muito pela questão do relacionamento. Então, assim, um dos temas que eu gosto de falar muito é sobre relacionamento. E tem poucos dias o meu irmão mandou um vídeo que eu fiquei assim totalmente impactada e assustada. Como está o mundo masculino e o mundo feminino, assim, sabe, de verdade. Como homens, como alguns homens, né, não vamos generalizar, a forma que eles estão olhando para a personagem mulher e como as mulheres estão olhando para a personagem, né, para o homem em si. E aí assim, eu fiquei totalmente assustada como são duas realidades assim diferentes e tá meio que criando uma briga entre si. E o meu irmão olhou assim para mim e falou assim: você tem que ver esse vídeo, você tem que fazer alguma coisa. Você Ele tem falou que fazer assim: alguma coisa, ouviu? você tem que falar sobre isso. E Você aí eu tem falei que fazer alguma assim, coisa. meu Deus, como isso é verdade? Então isso assim me ajudou, me impactou muito, porque eu me vi como mulher entrando um pouco na vertente assim negativa, sabe, do tipo, eu sou empoderada, eu sou isso, eu sou autossuficiente, não preciso do homem, o homem é como só se fosse uma pochetinha que aí para mim dar lado, se eu não quiser eu tiro. Então, muitas vezes as mulheres, principalmente quando elas são mães solteiras, quando elas estão divorciadas, quando ela precisa de seguir a vida sozinha, ela começa a entrar numa vertente que acaba destruindo assim o mundo
sabe? Mas ela é bombardeada o tempo todo Demais para fazer isso, para seguir para essa fazer linha. isso. Uhum, Elas, entendeu? exatamente. É uma coisa muito mais ampla do que você acha. Ah, Sim, isso aí é uma modinha. Não é uma modinha. Isso é um é um movimento sistema. mundial, um sistema, tanto para a gente que quer, Cristo, quem é Cristo? É Cristo, é um cara comum, para que seguir Cristo? E é o casamento, né? O relacionamento, o respeito do filho com os pais. É assim, vamos destruir, vamos dividir. A regra é essa, vamos dividir para dominar. Tá? Eu digo isso porque dentro do quartel, eu como militar, eu sei que existe essa regra que vem de cima para baixo. Os oficiais dizem, olha, a gente divide os praças, né? Porque eles não podem estar unidos. Eles não podem estar bem conversando. É sempre joga um contra o outro. Um sargento contra o cabo contra o soldado contra o sargento, o oficial. É sempre uma intriga. Mas isso faz parte, porque se tiver união, o que acontece? Rebelião contra o sistema. Não vai se Hum, dominar, uhum, entendeu? Não vai se dominar. E o que está acontecendo hoje no mundo é o seguinte: vamos dividir para é. dominar. Veja essa questão de minorias. A questão de minoria é interessante que vem uma sigla, XYZ, qualquer um aí, e se apodera daquela classe, eu represento vocês, e pronto. E aí briga por política para vocês, e adota um pensamento. Não tem nada daquilo, aquilo é tudo mentira. Tá? É tudo Exato. mentira. A mulher, o feminismo aí, tá aqui, meu Deus. Pega a mulher, isso, a empodera, mas eu brincando aqui, eu disse para. Tinha duas meninas conversando aqui, duas técnicas, e tal, eu falando sobre isso, né? Para elas, olha, veja, imagina só, vocês quando saem. Vocês estão num grupo de amigas aí, tomando uma cervejinha na praia. Qual é o esporte preferido de vocês? A mulher que diz que manda mais no homem, que bate mais, faz isso que eu quero. A mulher que é mais atrevida, ela é admirada. Ela é admirada. Ó, fulana, pô, ela não se rebaixa pro namorado, não. Ó. Olha, Admirada por quem, né? admirada por elas, né? Tá numa rodinha. Aí a que é mais afoita, a que é mais empoderada, poxa, essa é a mulher que eu quero ser. Ou seja, totalmente desvirtuou os valores, né? Uma Então, coisa, você tem que abrir a sua boca, por favor. sim, uma coisa assim que me impacta, assim, uma frase simples que, sabe, quando eu falei assim, gente, mas isso faz muito sentido. Por exemplo, uma das coisas que mulheres mais detestam em homem, por exemplo, se a gente for falar assim, perguntar pra mulher, o que que você acha assim em homem, que você acha assim que vocês mais detestam, mesmo que vocês gostariam que o homem não tivesse de forma alguma. É o quê? É como o Pablo fala, o homem emasculado. Não é aquele homem assim mais afeminado, que ele não age, tal, tal. A mulher não gosta disso. É como se a mulher, por exemplo, ela olha e já parece que não atrai, porque ela quer, mesmo que consciente, aquele homem que ela se sente protegida, aquele homem que ela olha assim e fala assim, não, esse aí é o cara. E aí as mulheres não entendem uma coisa. O que é que os homens mais atraem uma mulher? Por exemplo, ao contrário, né? O que os homens mais gostam da mulher? Não é uma mulher macha, é uma mulher feminina. Então a mulher fica em busca de empoderamento, de não sei o que, de não sei o que, de se sentir rainha, tudo mais. Só que elas não percebem que com isso elas estão conquistando sucesso, fama, independência e tudo mais, mas elas estão sozinhas. Sozinhas. E eu fui fazer um estudo sobre isso. A maioria das mulheres que tomam antidepressivos, elas são mulheres de 40 anos, que têm 40 anos, e são mulheres que têm emprego, são mulheres independentes, mas são mulheres sozinhas. Sozinhas. Então, quando elas começam a acordar, já é pouco tarde. Porque a gente tem um tempo cronológico, a gente tem tempo para ter filhos, a gente tem tempo para muitas Sim. coisas. E aí esse tempo vai passando. E aí, quando a mulher começa a observar isso, foi tanta ilusão, foi tanta mentira na cabeça dela, que quando ela começa a parar para pensar, ela já está com 40 e tantos anos, é aí que ela vai pensar em casar, em ter filhos, então já é uma realidade totalmente diferente.
né? Só que isso é pregado para a mulher que não, você primeiro tem que estudar, você tem que fazer tudo, você tem que trabalhar, fazer tudo para depois você cuidar de você, para depois você investir no ser humano, que é você. Isso não é verdade. E é o que mais está acontecendo e é o que mais está fazendo pessoas sofrerem e tá assim, sabe, uma guerra de sexos. Não sei se você já ouviu falar de Red Pill. Já ouviu falar dessa comunidade de homens que chama Red Pill? Não. Depois você pesquisa na internet. É um grupo de homens que eles estão tão revoltados com o mundo feminino que eles englobaram todas as mulheres nesse mundo. E assim, o que eles falam, certa parte eu entendo, mas certa parte é como assim que se eles tivessem assim, então nós não vamos. Se as mulheres acham que a gente não serve para nada, então a gente vai ignorar. E aí, assim, tá entrando em um ponto que é igual você falou, resume naquilo que você falou. Vamos dividir, colocar a mulher pra cá, homem pra lá, não vai ter família, não vai ter ninguém, ninguém vai depender de ninguém. Vamos ficar Vamos fracos acabar a e humanidade, não tem? Vamos acabar com a humanidade, né? O natural, não é? É complicado, exatamente. complicado. Vamos lá, já passou de 1 hora. Tá muito bom o papo. Vamos no Zap. Eu quero falar sobre essa questão aí. Quero Vamos, aqui quem sabe impulsionar você isso vai aí. me animar, hein? Quem sabe, nada de quem sabe. É você que. É você. Sou eu. Tá bom? Tá Valeu bom. demais. Um forte abraço. E até Outro a próxima. abraço. Um abraço a todo Tchau. mundo que passou aqui. E se liga aqui nessa mulher que ela vai mudar a vida de muitas mulheres. Amém. Amém. Tchau. Tchau.